Vamos iniciar hoje o livro Gênesis, capítulo 4. Nós vimos no capítulo anterior, quando esse casal especial da criação, o Adão e a Eva, eles deixaram o Éden, tendo sido expulso simbolicamente por Deus do seu seio, para que eles viessem aqui na terra viver a sua experiência de redenção. É importante nós ressaltarmos que alguns teólogos, eles veem essa queda do homem como um equívoco, como se na obra de Deus houvesse acontecido um engano, um erro, e que Satanás, aquela serpente que nós vimos lá no Éden, teria provocado esse desastre em que o homem acabou caindo no pecado. Mas esse pensamento é dotado de uma profunda irracionalidade, porque o homem, se ele não tivesse comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele jamais teria consciência da sua existência. Nós vimos que quando ele comeu do fruto do pecado, ele percebeu que estava nu. Ele e a sua mulher estavam nus, então se cobriram com folhas. A consciência, ela tinha necessidade de se apartar da consciência de Deus. De outra forma, ela não saberia que ela era um filho de Deus. Esse é o melhor caminho para nós entendermos a obra do Pai como uma obra de perfeição, e não como uma obra que teve aí os seus equívocos. O Pai não seria perfeito na sua essência se a sua obra não tivesse também o cunho da perfeição. Por mais que a gente não consiga compreender determinadas coisas, isso faz parte de um mecanismo perfeito. Nós temos que entender assim. De outra forma, Deus não seria Deus. Amém? No capítulo 4, a gente vê aí o casal, esse hipotético casal, que não é uma pessoa, não é um homem e uma mulher, mas sim uma imagem de um homem e de uma mulher usada para nos ensinar conceitos relativos ao princípio da criação do homem aqui nesse mundo. E desse homem que deu origem ao povo de Deus. Vamos fazer aqui uma leitura introdutória do capítulo 4. Os irmãos das outras cidades podem nos acompanhar. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Vamos parar aqui a nossa leitura para
compreendermos o que Deus quer nos ensinar. Primeiro, a gente vê que os fatos não são esmiuçados. Não há aqui uma noção de existência do tempo, de mocidade, de infância desses filhos de Adão e Eva. Não se tem notícia de como eles cresceram. A Escritura ela não se preocupa com isso, porque ela não está falando da vida de filhos, como nós temos os filhos, mas sim é uma parábola destinada a nos ensinar sobre o nascimento de dois filhos desse primeiro casal que teria sido tocado por Deus. Nós vemos que o primogênito, né, o Caim, é aquele que depois iria matar o seu irmão. E como é que esse Abel, esse que seria morto depois, como é que ele se comportava? Veja que eles se ocupavam das coisas terrenas. Um era pastor de ovelha e o outro era como que um agricultor que realizava muitas coisas no campo da vida terrena temporal, como o seu irmão. Mas na hora de oferecer as ofertas ao Senhor, o Abel trouxe daquilo que ele tinha de melhor para Deus. Ele pegou as suas primeiras ovelhas, as mais saudáveis, as ovelhas mais especiais, e também um tanto da gordura, porque a gordura era vamos dizer, um elemento de muito valor, muito valioso para eles, e apresentou diante do Senhor. E o Senhor viu que o coração de Abel era um coração bom, e que desejava dar para Deus daquilo que fosse melhor. E o Caim também levou as suas ofertas, mas Deus não se atentou para ele, para as ofertas que ele fez. A gente vê aqui que esses dois filhos de Adão e Eva estão prefaciando, dando início a duas linhagens de almas, umas dedicadas a Deus para oferecer a ele as melhores ofertas e as melhores coisas, e uma outra que se ocupa mais das coisas terrenas, e que faz ofertas também, mas cujo coração não está em Deus, ou preocupado com as coisas de Deus. A gente pode, nos dias de hoje, encontrar a imagem de Caim e de Abel. Nós vemos naqueles crentes que são dedicados e preocupados com as coisas do Senhor, que estão preocupados em anunciar as boas novas, em falar da mensagem de libertação ao povo escolhido, às ovelhas que estão perdidas, que precisam dessa palavra, crentes que estão preocupados com a obra de anunciação das boas novas. Nesses crentes nós vemos a imagem de Abel, que é aquele que deu do melhor dele para Deus. E dar o melhor não quer dizer a gente dar os nossos bens materiais. Nós participamos da obra de Deus com os nossos bens materiais, ajudando a divulgação da boa palavra, ajudando a comunidade nas suas despesas, ajudando algum irmão nas suas necessidades materiais. Tudo isso faz parte da obra de Deus. E nós fazemos isso e participamos, mas o nosso coração não está nas coisas da vida terrena, e sim na preocupação em anunciar o reino para aquelas ovelhas que precisam dessa anunciação e que estão perdidas. O coração de Abel, ele é encontrado nesses crentes verdadeiros. E o coração de Caim, naqueles que fazem ofertas na igreja, mas estão preocupados em receber em troca. Esses são os falsos crentes. São homens que cometeram pecado. Nós não estamos dizendo aqui que eles não têm a sua utilidade. Nós vamos ver que Caim acabou sendo o pai de uma linhagem de homens que deu origem a toda a vida material como nós a conhecemos. As artes, ao conhecimento relacionado com a ciência,
e com a vida como nós a conhecemos hoje. Esta vida que fala em Deus, que até faz ofertas para Deus, mas que não está nem um pouco preocupada com o reino, não está preocupado nem um pouco com a eternidade. São aqueles crentes que são crentes dentro da igreja, mas que lá fora têm a sua vida própria, fazem como bem entendem, como bem querem, não são submissos ao Senhor, são dominados pelo pecado, não são senhores que dominam sobre as suas más tendências. Então, eu acredito, irmãos, nós vimos várias interpretações aqui para este capítulo, e nenhuma delas tem a coragem de assumir que não se está aqui falando de pessoas, mas que se está aqui falando de imagens de homens e de mulheres que são ou não dedicados a Deus. Abel, pois, é a imagem do homem espiritual e Caim a imagem do homem carnal. Muito bem, vamos seguindo com a nossa leitura. Veja aqui no finalzinho, irmãos, do versículo 7. No finalzinho aí no versículo 7, ele diz assim: se bem fizeres, não é certo que serás aceito. Então, quando Caim percebeu que a sua oferta não tinha valor, ele ficou irado. Ele deve ter dito: ora, eu trouxe uma oferta para Deus, ele não atentou para a minha oferta, eu trabalhei tanto para ganhar e tal, ele não se agradou da minha oferta, porque o coração de Caim não estava no céu, estava na terra. E o Senhor disse para ele: olha, se você fizer a coisa direito, você será aceito. Por acaso estou dizendo que você não será aceito? No versículo 7. Não é certo que serás aceito? E se não fizeres o bem, o que vai acontecer? Olha bem o que ele diz aí. Se não fizeres o bem, o pecado está na tua porta. O que é jaz a porta? Está na porta da tua casa. Qual que é a porta da nossa casa? O nosso coração. Está diante de nós o pecado. Se a gente não fizer o bem, se a gente não andar nos caminhos do Senhor, o pecado está posto diante de nós. Que pecado? Se aqui ainda não se falava em lei. Não havia mandamento aqui, preste bem atenção nisso. Quando nós não fazemos a vontade do nosso Deus, nós já estamos cometendo pecado. É simples. A palavra, ela diz assim: o pecado jaz à sua porta toda vez que você não fizer o bem. E o que acontecerá? Sobre ti será o poder do pecado, o seu desejo. Aquilo que você criou, que é o pecado, terá poder sobre você. Quando o pecado tem poder sobre nós, dizia o apóstolo Paulo, nós somos escravos do pecado. Aquele que é escravo do pecado está perdido. Ele não pode encontrar felicidade. Ainda que seja rico, ainda que seja uma pessoa letrada, ainda que tenha muitos diplomas, ainda que tenha conhecido todo mundo, viajando por todos os países e nações, ele não conseguirá ser feliz em lugar algum, muito menos depois da sua morte física, depois que o seu corpo tombar e a sua alma deixar esse mundo. Ele não encontrará felicidade. Por quê? Porque é escravo do pecado. E se ele é escravo do pecado, ele vai ter que ir para a prisão, não é isso que fala a palavra de Jesus? Olha, tem uma prisão. Ao tratar da inimizade, ele não fala: quando você está com o teu inimigo, vai conversar com ele. Para que não aconteça de você partir desse mundo ainda com a inimizade estabelecida. O que vai acontecer? Vou ter que te jogar na prisão, você não sairá de lá enquanto não pagar. Até o último ceitil da sua dívida. De que dívida? A dívida que você tem para com seu inimigo, para com aquela pessoa que você ofendeu. Daí as coisas não terminam com a morte do corpo. Depois desse mundo, a vida continua. E a alma continua sofrendo ou encontrando a sua felicidade em função dela ter ou não se libertado do pecado, da escravidão do pecado, irmãos. Isso é o que nós entendemos pela doutrina ensinada em Paulo. Paulo nos ensina essa doutrina. O pior de tudo
é que a doutrina desse apóstolo, ela diz que só Jesus Cristo pode nos dar essa libertação. Nós, por nós mesmos, não temos a força suficiente para vencer o arrastamento. Não temos. Não somos capazes. Não conseguimos vencer o diabo. A influência do espírito do mundo é tamanha que a gente não consegue vencer. Nós precisamos de um socorro. Se somos ovelhas perdidas, aquelas ovelhas perdidas da casa de Israel, não é da casa gentílica, não. Nós estamos falando dos gentios, irmãos. Estamos falando ao povo de Deus. É outro departamento. Nada contra os gentios, mas nós estamos falando as ovelhas perdidas da casa de Israel. Se as ovelhas se perderam, é porque elas não conseguiram encontrar o caminho por si mesmas. Não é isso? Como é que a gente se dá para uma pessoa que está perdida, que não consegue voltar para casa? As ovelhas perdidas da casa de Israel são as almas que ao longo da história transitam pelo mundo em busca da sua casa, do seu pasto. Elas se perderam. E elas não conseguem encontrar lugar enquanto Cristo não vem ser aquele farol a iluminar o caminho delas e guiá-las no caminho de volta para a sua casa. Para que o povo de Deus esteja novamente unido. Amém? Bem no finalzinho do versículo 7, ele diz assim, olha, sobre o desejo e o pecado você deve dominar. Ele não deixa aquele homem carnal, aquele homem que está mais voltado para as coisas terrenas, sem a instrução. Ele diz, você tem que aprender a dominar os desejos do seu coração. Você não pode ser dominado por ele. O que acontece quando a nossa carne domina a nossa inteligência? Domina o nosso ser. O que acontece quando as inclinações da carne dominam o nosso coração? Nós cometemos pecado, vivemos em pecado. Nós precisamos dominar o pecado, ter força suficiente para conter os arrastamentos que o maligno vai trazer para nós. E a gente precisa ter fé em Jesus Cristo, porque a força nos é dada por Deus. Muito bem, vamos adiante. A partir do versículo 8, a gente vê que aconteceu aí o primeiro homicídio. Então vamos só recapitular. Olha, os filhos de Adão e Eva, Abel e Caim, eles são uma imagem do homem espiritual e do homem carnal, do homem terreno, temporal e do homem eterno. E falou Caim com seu irmão Abel, a partir do versículo 8, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra Abel, contra o seu irmão Abel, e o matou. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. E disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Muito bem, a gente vê aí agora que o Caim estava bastante irritado, porque a sua oferta não tinha feito nenhum agrado
ao Senhor Deus. E ele estava muito bravo com seu irmão. E a palavra diz que quando eles estavam trabalhando, Caim se voltou contra Abel e o assassinou, tirou a sua vida. Então, aquele que representava o homem espiritual acabava de morrer. O mundo estava destituído daquela linhagem que iria gerar o homem espiritual. Ou seja, que eles queriam dar origem ao povo de Deus, ao povo escolhido. Daí a história, ela começa aqui a se desenrolar, falando agora bastante de Caim, que é esse homem terreno, que acabou expulso da região do Éden para que morasse em terras distantes. E lá ele pudesse começar a desenvolver a sua vida e as suas famílias, como a gente vê daqui a pouquinho que aconteceu. Bem, aqui da leitura que nós fizemos, aí no versículo 9, no finzinho do versículo, ele diz assim: não sei, sou eu guardador do meu irmão? Isso quando Deus perguntou para ele, onde é que está o teu irmão Abel? Não é mesmo? Então, veja bem, o homem terreno, o homem carnal, ele não se importa com o irmão dele. É assim até hoje. O homem do mundo, ele não se importa com o sofrimento da pessoa que está ali e que não tem nada a ver com ele. Para ele, aquela pessoa não é irmão dele. Isso precisa ficar bem claro entre nós, porque tem muitos crentes que não se importam nem com o vizinho. Não tem aquela história que irmão é só aquele sujeito lá dentro da igreja dele? Não é verdade? Ora, todos os homens são irmãos nossos. Não é verdade? Se o nosso irmão ali do lado está necessitando de uma ajuda, e se você puder ajudar, ajude, estenda a sua mão. Nós não somos homens espirituais? Nós não somos da linhagem de Abel ou não? Ou somos da linhagem de Caim? Porque quando o Senhor perguntou pelo irmão dele, ele mentiu para o Senhor. Ele tinha matado o irmão e disse, não sei, não sou eu guardador dele? Eu que tenho que cuidar dele? E a gente vê algumas pessoas ainda nos nossos dias falando coisa semelhante. O que eu tenho a ver com a vida dele? Ora, nós temos a ver com a vida de todas as pessoas. Elas são pessoas, são almas perdidas. São ovelhas também do pasto do Senhor. O Senhor disse, olha, eu tenho muitos pastos, muitas pastagens, muitas ovelhas que até não são desse aprisco, mas são ovelhas também do Senhor. Eu costumo dizer que todas as nações são ovelhas do Senhor, embora Ele tenha escolhido um certo número de ovelhas para ser povo dele. Não é? Porque Ele quis assim, preparando essas ovelhas para desempenhar uma tarefa para Ele. Esse é o povo de Deus, que Ele vem pastoreando há muito tempo atrás. Ora, é evidente que tudo que se passa tem a ver conosco. O homem tem que ter uma consciência universal a respeito da vida. Por acaso o sol de Deus deixa de cair sobre os idólatras? E não ilumina o dia dos idólatras? Ah, o sujeito lá na Índia tem não sei quantos deuses, não sei quantas imagens. Aí vem o legalista e diz, aquilo tudo é idolatria, tudo coisa do demônio, vai para o inferno. Tudo bem, mas irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Por acaso o sol de Deus não ilumina a vida deles? A chuva do nosso bom Deus não cai sobre a plantação deles? Ué, se cai, tem alguma coisa errada. Você que não está entendendo alguma coisa aí, meu filho. É claro que é idolatria, mas aquilo lá é infantilidade espiritual. São almas infantis. A alma não morre. Como a alma, quando nasceu, já existia. Ela traz consigo o seu despertar. Alguns diriam a sua evolução. Tanto faz. Mas quando elas não têm ainda o despertar de Deus, quando não conseguiram ainda chegar no ponto de perceber a luz de Deus, elas adoram a Deus conforme elas podem fazer. Assim era nos tempos antigos. Nós não podemos esquecer que o nosso povo também, mesmo tendo conhecido a Deus,
depois de Deus ter feito muitos sinais, também se deu a idolatria, ou não? Então, nosso povo, o povo de Deus, era um povo de santidade, tudo sacerdote. Ora, irmãos, até matar os seus filhos para deuses estranhos, eles fizeram isso. A idolatria está presente no meio de nós até hoje. E se não é, nós não adoramos uma estátua, adoram dinheiro, adoram a prosperidade, adora pastores. Então a pessoa, né? O sujeito adora homens, dinheiro, riquezas e poder. Isso também é idolatria. Deve ficar guardado bem aqui no nosso coração esta passagem aonde o Senhor pergunta a Caim: onde é que está o teu irmão? Ele disse: não sou guardador dele, quer dizer, não tenho nada a ver com ele. Nós temos a ver com todas as pessoas, porque são irmãos nossos, pois todos foram criados por Deus. Amém. Quando ele é lançado fora, que para lavrar a terra e ser fugitivo e vagabundo na terra, não quer dizer que ele está usando essa expressão como nós costumamos usar ao dizer que uma pessoa não faz nada. A expressão vagabundo aqui talvez não seja adequada, mas é aquele que vagueia, que vai de um para outro lado, que não tem um lugar específico, que não encontrou terra. Esse Caim foi lançado em busca de uma região que nem ele sabia. É como se Deus o enviasse para um lugar qualquer, sem dizer para ele: ó, vai para ali, vai para cá, vai para aquele lugar. Por isso, ó, você vai ser vagabundo agora, você vai vaguear pela terra, você vai vagar pela terra, andar por ela como um andarilho. Você vai ter que cuidar da sua vida, e ele cuidou mesmo, né? Deu origem a muitas coisas, conforme nós vamos ver. Esse sinal aqui no versículo 15, que eles dizem que o Senhor, a palavra diz que o Senhor colocou no Caim, os estudiosos, eles acham muitas coisas e ninguém chegou a nenhuma conclusão. Nós achamos que esse sinal é um sinal de Deus sobre aquele indivíduo, porque nós tratamos as coisas no ponto de vista espiritual, invisível. Os estudiosos, em geral, querem ver um sinal num homem. Uns querem colocar uma marca na testa do Caim, escrito que ele era homicida. Outros dizem que o Caim foi marcado pela cor negra na pele, deu origem à raça negra, aí já entra o preconceito. Enfim, absurdos de toda a ordem. Então, o sinal que Deus colocou no Caim não tem nada a ver com coisa terrena. Foi uma determinação dele para que, a partir daquele momento em que ele saiu daquela região, ele pudesse sofrer tudo aquilo que Deus lançou sobre ele. Não é que ele não teria mais a força do homem espiritual para ajudá-lo, que ele teria que se virar com as suas próprias forças, e que ele teria medo de morrer, embora Deus não permitisse que ele fosse assassinado, mas permitiria que ele fosse perseguido. Então é uma marca que ele carregou consigo, colocada pelo Senhor sobre ele. Amém. Bom, vamos fazer uma breve parada aqui, irmãos. Essa terra de Nod aqui também não tem um lugar específico, viu? No versículo 16, não tem um lugar específico dizendo, é tal lugar. Alguns acham que é o lado da Índia, o lado da Ásia, China, para aqueles lados ali do Oriente, em relação à posição geográfica do Éden terreno. O Éden terreno ficaria ali onde está o Iraque, o Irã,
nos nossos dias. A Síria, ali no Oriente Médio. Então, a região oriental do Éden teria que ser a Índia, a Ásia, aqueles países que estão nesse continente. Bem, só uma pausa breve aqui. Vocês viram que até o finalzinho do capítulo 3, a palavra chama Deus de Senhor Deus, né? E a partir daí, a palavra começa a se referir a Deus somente como Deus ou como Senhor. Não fala mais Senhor Deus. Porque até o capítulo 3, ele está tratando da movimentação do Espírito de Deus em relação à criação do homem e da mulher e de todas as coisas. Então, nós temos um Espírito que está atuante. E a partir de então, nós teríamos o Espírito de Deus em repouso. Essa palavra Senhor está ligada à expressão Elohim, que significa Espírito, ou que significa a ação de um Deus, mas não significa o próprio Deus. Então, os tradutores, eles se enrolam um pouco quando tem que fazer essa tradução para a nossa língua. Fica aí a referência, os irmãos, que ele está tratando até o finalzinho do capítulo 3, quando se refere ao Santíssimo, a palavra utilizada é Senhor Deus. E a partir de então, ele passa a falar Senhor ou Deus separado. Muito bem, vamos aqui para a conclusão. Versículo 17. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Esse Enoque aqui não é aquele Enoque lá da frente. A gente vai ver um outro Enoque lá que foi um homem de Deus. Não faz parte dessa linhagem. Ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade. Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E esse Lameque tomou para si 2 mulheres. Parece que o Lameque foi o primeiro adepto da poligamia, né? Já desobedecendo Deus dentro dessa linhagem terrena, dentro dessa linhagem carnal, de homens carnais e mais interessados nas coisas da carne, da vida temporal, do que nas coisas do espírito. Muito bem, então tomou Lameque para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. Então a gente vai ver que esse homem terreno, carnal, ele começa a gerar famílias de indivíduos que vão ser pai das artes e das coisas como nós as conhecemos. Isso é a raiz lá de trás de quando surgiu a humanidade. Por isso que nós não devemos tratar essas figuras como se elas fossem apenas pessoas, mas sim o clã de uma família, uma tribo de homens que teve como um casal dando início a essa tribo que durou 500 anos, 700 anos, 900 anos. Né? O próprio Adão teve filhos e filhas e viveu, segundo a palavra, 900 anos, 900 e poucos anos. É claro que o homem não vivia esse tempo todo. Ele falava ali, evidentemente, de uma linhagem familiar. Tá bem? Há outras explicações para isso, mas nós vamos ver na próxima semana. Muito bem, seguindo aqui para concluir, então Lameque, versículo 19, voltando um pouquinho, tomou para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. A Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado, que mexia com gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Jubal foi o pai de todos os que tocam harpas e órgãos. Então, pai das artes, das coisas que música e tudo mais. Então, esse pessoal que toca música aí, gosta de arte e tal, vem dessa linhagem, né? Desde aquele tempo antigo lá. Tá bem? A arte não nasceu ontem, não, é muito antiga. Exilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Noema. Então, mais aqui ele falando mais um homem, mais uma tribo, né, que deu origem
a coisas que ainda existem nos nossos dias. A lida com cobre, com ferro, que fez os primeiros objetos, né, daquele tempo. E seguiu fazendo em frente, dando origem a outros mestres, a outros que continuaram fazendo essas coisas, enriquecendo a humanidade também de coisas que a humanidade precisava. E a gente tem que ver que Caim tem um papel importante. Embora ele seja um homem terreno e carnal e foi homicida lá no começo, mas ele teve um papel importante dentro da criação desse mundo. Tá bem? Não podemos desprezar o pecador, como alguns pretendem. E disse Lameque às suas mulheres Ada e Zilá: ouvi a minha voz. Vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Por 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Ele tinha cometido também um crime, né? Matou 2 pessoas aqui, porque alguém lhe fez maldade. E ele reconhecia que merecia ser castigado, não só como Caim, aquele que deu origem à sua família, foi, mas muito mais do que ele. Também não existe uma explicação para esse 70 vezes 7 aqui, a não ser cogitações diversas que não carece da gente discutir aqui. Bem, até o versículo 24, nós vemos que havia a perda daquela vertente espiritual, que Abel, o homem do espírito, o homem que fez boas ofertas, ele tinha sido assassinado pelo seu irmão. Muito bem. A partir do verso 25, a palavra volta ao Adão e fala que ele tornou a conhecer a sua mulher e que ela deu à luz um filho e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Que Sete, ele teve um filho, ao versículo 26, e ele chamou o seu nome Enos. E a partir de então se começou a invocar o nome do Senhor. Então, a partir de Enos, filho de Sete, se começou a invocar o nome do Senhor. Isso quer dizer que a linhagem espiritual foi retomada de novo, por um terceiro filho que Deus deu a Adão e Eva. Amém? Então estamos diante aí dos eventos de atrito entre o homem espiritual e o homem carnal. Quer dizer, existem muitas pessoas que são dessa linhagem de Caim que não têm muito interesse pelas coisas de Deus. E os que têm interesse são da linhagem de Abel e de Sete, né? Mais tarde, do outro filho de Adão, daquela mesma linhagem de almas que têm interesse pelas coisas do Senhor e que fazem boas e corretas ofertas a Deus. Os outros fazem também, mas ofertas sempre pensando nas coisas desse mundo e não nas coisas de cima. Amém? Deus nos abençoe e nos conceda a sua paz. Que assim seja.